A genética tem destes caprichos. Em Cortes Rodrigues, a ancestralidade, por um lado, pouco ou nada pesou no seu temperamento e nas suas inclinações. Descendente pela linha paterna de um capitão de navios que faleceu no naufrágio, a que podemos juntar outros antecedentes de tempera similares, no emaranhado de contrastes, descendeu, por outro ramo, de ânimos mais calmos e recolhidos, de tendência acentuadamente introspectiva e de existência sedentária. Seu pai possuía o temperamento religioso que ele herdou e atribuía à ascendência irlandesa. Nasceu Armando Cortes Rodrigues a 28 de fevereiro de 1891 em Vila Franca do Campo. Em virtude de sua mãe ter morrido muito nova, foi criado por uma tia. A sua natureza religiosa viu-se ainda mais exacerbada pela ambiência da primeira infância, em que foi acalentado pelo ascetismo da última freira professa do convento de Santo André, em Vila Franca do Campo, Madre Margarida Teodora do Coração de Maria, e pela companhia da serva Claudina, eternamente presente na sua memória. Aos 6 anos, Armando Cortes Rodrigues foi viver com seu pai para o convento de Santo André. A sua vinda para a cidade aos 9 anos não lhe veio modificar as convicções, originando de começo um natural sentimento de inadaptação no tempo da escolaridade liceal e no Colégio Fischer, cuja disciplina monacal, em seu entender, lhe foi depois bastante salutar. O Colégio Fischer era mais convento do que colégio, com uma disciplina austera, de uma sobriedade rígida e monacal, que me fez muito bem e na qual criei bons hábitos de trabalho. É curioso e de certo modo original o contraste que, no decurso da sua vida posterior de adolescente e de adulto, se vai chocar com as suas tendências manifestamente sensuais que ele, aliás, não ocultou nunca, criando-lhe uma barreira entre esse confessado e sincero misticismo e o homem de carne e hueso que ele sempre se revelou. Bom, o meu conhecimento com o Dr. Armando Cortes Rodrigues começou quando eu fui para o Liceu, em 1933. Ele era professor do Liceu, mas era uma pessoa que tinha assim uma figura um bocado austera e dura e não infundia confiança. Bom, de resto, nessa altura não tinha qualquer relação de parentesco com ele. Mas achava uma pessoa, um professor, era o seu professor e mais nada. Mais tarde, casei com a minha mulher, que era sobrinha dele, e daí então começámos a ter mais relações. Bom, depois as nossas relações foram um pouco mais íntimas, embora o tio Armando não fosse uma pessoa que desse grandes intimidades a ninguém. Mas era tio da minha mulher e vivia numa casa abaixo da casa dos meus sogros, na Rua Tavares Canário, e por aí sempre nos víamos com uma certa frequência. Ora, o tio Armando era filho do Dr. António César Rodrigues, que perdeu a mãe muito cedo, o pai ficou viúvo e depois mais tarde casou com uma senhora de Vila Franca que também tinha ficado viúva e que tinha 5 filhas, que era a avó da minha mulher. Mas ele lamentava-se, tinha um saudosismo, uma coisa de faltar-lhe o carinho de uma mãe na sua educação, no seu crescimento. Bom, mas depois as coisas passaram e, claro, isso deve ter influído na sua moldagem do seu caráter e do seu ser, mas intimamente era uma pessoa encantadora. Ignoramos ao certo a data das suas primícias literárias, que devem rondar o ano de 1913, já quando o poeta, casado, frequentava um curso superior de letras. Deduzimos-lo por uma carta dirigida ao seu padrinho, Coronel Afonso Chaves. Aí se alude à feitura de poemas da sua autoria, como O Vento, Dança Macabra e outro, o último dos quais tencionava publicar na revista Águia, órgão do movimento da Renascença Portuguesa que abandonaria 2 anos depois, juntamente com Fernando Pessoa, para fundarem, com outros companheiros, o Arauto de Modernismo em Portugal, a revista Orfeu,
de vida efêmera na frequência publicitária, que suscitaria enorme escândalo entre as hortes mais conservadoras da intelectualidade portuguesa da época. Meu caro Cortes Rodrigues, ontem deitei no correio um Orfeu para si. Foi só um, porque podemos dispor de muito poucos. Deve esgotar-se rapidamente a edição. Foi um triunfo absoluto, especialmente com o reclame que a Capital nos fez, com uma tareia na primeira página, um artigo de 2 colunas. Somos o assunto do dia em Lisboa, sem exagero lhe digo. O escândalo é enorme. Somos apontados na rua e toda a gente, mesmo extra-literária, fala no Orfeu. O escândalo maior tem sido causado pelo 16 do Sá Carneiro e a ode triunfal. Um abracíssimo do Fernando Pessoa. Em Orfeu, o autor açoriano figura com o pseudónimo de Violante de Cisneiros, que nem mereceu as honras de um verdadeiro heterónimo pessoano. O Dr. Adolfo Coelho, meu mestre, era meu companheiro de comboio, e se vinhamos ao pé um do outro, levava toda a viagem a desancar impiedosamente os do Orfeu. Foi então que Fernando Pessoa sugeriu que se arranjasse um pseudónimo de mulher, achando até excelente que aparecesse uma colaboradora entre tantos homens. E foi ele quem escolheu o nome. As minhas mãos são esguias, são fusos brancos de arminho, onde fiaste e não fias o sonho do teu carinho. As minhas mãos são esguias, cor-de-rosa são as unhas, e nelas todos os dias ponho a pomada que punhas. Quando eu as fico polindo, perpassa nelas em ânsia a tua boca sorrindo. Mas os meus dedos em I dizem a longa distância que vai de mim para ti. E, curiosamente, já vinham de mistura poemas de outros cariz, que viria marcar o seu verdadeiro fascínio pelo regionalismo.